Legal. Então, boa noite, pessoal. Fomos aí incumbidos de um desafio danado, né? Enfim, o tema liberdade é um tema que já passou para a cabeça de tantos filósofos, pensadores, sinto até um grande desafio nosso aqui de tentar tratar um tema tão complexo, com tantas interpretações, né? Mas eu estou encarando como uma conversa de bar, né? Um bate-papo, onde a gente vai trazer algumas percepções aqui e contamos com vocês aí que possam estar interagindo e contribuindo aí nesse contexto, né? Então, vamos lá, tô com o Pistilho aqui, vai ser um bate-papo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legal. Então, vamos trazer uma primeira pergunta, né? Que essa semana eu vi uma entrevista da Fernanda Torres, fantástica, por sinal, e ela disse na entrevista dela que a arte liberta, né? E aí eu vejo o Pistilho lá no programa dele, no Off, né? E eu soube agora que ele está fazendo um workshop com executivos dentro do mar. Eu ainda não entendi direito, mas eu tenho vontade de fazer. O Pistilho, o mar liberta? Olha, vou te falar que o mar, eu acho que... legal, olha, você fez uma pergunta forte, né? Tá, isso é forte. Mas me traz uma imagem de que para você se sentir livre no mar, você só pode contar com a sua segurança interior, que é a segurança na existência. Então, o mar, se você se prende a qualquer coisa externa no mar, você e o mar, né? Você vai acabar levando alguma, né? Vai acabar indo para o fundo. Mas o mar liberta, porque ele não deixa você se amarrar, não. Você tem que fluir junto. Legal essa abordagem, né? A gente lá a gente está rodando até uma pesquisa, fruto de um fórum que nós vamos fazer daqui a alguns meses, né? Anualmente a gente faz um fórum, então a gente está rodando uma pesquisa no mundo organizacional sobre esse tema, o tema de liberdade, né? Então, são duas abordagens. Um é o tema, a liberdade, o que significa ser livre no contexto geral e o que significa ser livre no contexto organizacional. A gente já tem umas 600 respostas, não temos ainda a pergunta toda a amostra já respondida, mas eu posso passar uma parcialzinha aqui, né? Pegando a parte mais geral, né, que a pergunta é se você é livre ou não é, você se sente uma pessoa livre? Foi surpreendente, por enquanto está sendo surpreendente a resposta. 80% das pessoas se sentem livres, né? Nessa amostra, logicamente, que a gente que ainda não está completa, é uma parcial. Isso, de alguma forma, me surpreendeu. Isso te surpreende, Pistilho? Sim. Eu acho que hoje em dia, se a gente olha culturalmente, né, das gerações de décadas para cá, o tema liberdade tem sido cada vez mais conquistado. Se a gente olha a questão dos relacionamentos, né, de poder casar e separar, de poder escolher profissão, de poder 24 horas numa cidade grande, você pode ter tudo disponível que você quer, comer do que você quiser na hora que você quiser. Então, esse mundo de possibilidades de escolha dá maior chance para você ter liberdade de escolhas do que está fora, né? Mas aí eu fico a pergunta, o que será essa liberdade para dentro, né? Para fora, eu acho que se é nesse ponto de escolher o que quiser na hora que quiser, a gente hoje pode escolher muito mais, né? Realmente a liberdade tem muito a ver com o contexto da época, né, social. A gente pode dizer até que o Adão e Eva exercitaram o primeiro impulso de liberdade, né? O que é o simbolismo do fruto da árvore do conhecimento, senão a possibilidade de fazer a sua escolha, né? E aí você pega a liberdade, por exemplo, na sociedade escravocrata, né? O que era a liberdade naquele momento onde tinham escravos? A liberdade na Revolução Francesa, que muito ligado aos direitos civis, né? Lá do Luís XVI, né? Que assombrava, né, a população. E aí a gente traz a liberdade para o mundo contemporâneo. E aí o que você trouxe é interessante, porque nas respostas, né, das pessoas que se sentem livres, a palavra escolha ela foi muito citada, né? Então, a liberdade, o conceito de liberdade estava muito ligado à capacidade de fazer
suas próprias escolhas, né? E aí talvez eu acrescentaria, Chile, a palavra consciente, né? Enfim, fazer as próprias escolhas de uma forma consciente, porque a humanidade ela já conquistou tantas coisas, né? A liberdade exterior já chegou a tal ponto que a gente pode definir até a nossa própria extinção como espécie. A gente já tem, não faltam instrumentos, né, na nossa sociedade hoje para definir a nossa própria extinção. Mas a gente conquistou pouco ainda essa liberdade interior que você está dizendo, né? E essa liberdade interior está totalmente ligada a essa questão da escolha consciente. O que é disso é desse ponto que você está trazendo? Nossa. Posso fazer um comentário também? Lógico, Desculpa, aí só para por favor. então, você disse que está fazendo pesquisa na área também pessoal organizacional aí. É Brasil ou isso também vai para fora do Brasil? Não, a pesquisa é Brasil, a gente está fazendo com multinacionais e empresas nacionais também, né? Mas o conceito de liberdade varia, como você estava dizendo, de país para país, né? Sem dúvida. Então, de cultura para cultura, né? Então, se você fizer a mesma pergunta em países diferentes, na Rússia e nos Estados Unidos, o conceito é bem diferente, né? No Brasil e na Inglaterra, o conceito é diferente. Agora, certamente, para um executivo que trabalha numa multinacional e numa empresa brasileira típica de dono, etc., talvez assim de algum, né? Vai ter sensações diferentes do que a liberdade. É legal que você está trazendo, amigo, porque daqui a pouco eu vou trazer um pouquinho a prévia da resposta em relação à liberdade no trabalho. E aí vai ser bem rico o que você trouxe aí. Vou trazer os elementos, né? O que significa para essas pessoas, pelo menos por enquanto, liberdade no trabalho, né? É importante o que você está trazendo. Chile, você estava... Então, muito legal porque trouxe esse gancho mesmo, né, das diferentes visões de mundo, né, que vem desse lugar das culturas, e aí vem dos países, que vem dos bairros, das regiões. Então, a gente começa a ter aí formas diferentes, né, de ver o mundo, até chegar na forma individual. Cada um de nós, eu gosto dessa imagem, né, além da gente ser uma espécie humana, nós sermos 7 bilhões de espécies de seres humanos, cada um sendo uma espécie única. Então, quando a gente tem esse olhar, a sua visão de mundo é que vai determinar o que significa essa liberdade para você. E aí isso tem camadas, né? Escolhas externas, escolhas internas. E aí me veio, quando você falava, sobre essa peneira, esses critérios, com algumas perguntas, né? Então, se eu fosse olhar, qual é a minha visão de mundo? Qual é a minha visão sobre vida? Qual é a minha visão sobre morte? Qual é a minha visão sobre trabalho? Qual é a minha visão sobre família? Qual é a minha visão sobre felicidade? Qual é a minha visão sobre sucesso? Qual é a minha visão sobre prosperidade? Qual é a minha visão sobre o que é essencial para a minha vida? E aí vai. E aí me deu essa sensação que, na medida que eu vou alinhando essa minha visão de mundo, né, com esses conceitos, essas crenças internas, e eu vou sentindo que eu estou vivendo isso, me veio, talvez aí seja um espaço de se sentir livre, de estar em paz com as escolhas, nesse caminho de elas te tornarem mais quem você é, um lugar mais confortável, né, de ver os talentos, as paixões, estar a serviço, né, existo para, né, então toda essa sensação de presença, né, de transbordamento. Faz sentido. Essa palavra escolha, né, é uma palavra que tem aparecido bastante, né? E aí, isso é muito controverso, né? Porque se você for lá ver Freud, ele dizia que a liberdade é uma ilusão, né? E que somos todos, nossas decisões e nossas escolhas são frutos de forças inconscientes, né? Agora, o Sartre dizia que o ser humano, a humanidade, nós fomos condenados a ser livres, né? Então, são duas visões completamente diferentes, né? Então, se a gente for olhar um pouquinho todos esses pensadores, esses filósofos, a questão do livre-arbítrio e da escolha sempre foi algo que esteve muito ligado com o conceito de liberdade, independente da cultura. Aí a gente está falando de espécie humana, né? Não estamos falando de cultura, de região, a gente está falando de ser humano, na sua essência, né? Que a liberdade é algo inerente à espécie humana, né? Então, quando você liga isso à espécie humana, essa questão da escolha
ela está muito próxima. Mas o que escolha nós temos quando, como dizia o Rudolf Steiner, se a gente está num processo de mecanização do pensar, né? A gente é guiado, aí pegando pela pressão da circunstância, pela pressão do tempo, pelo ego, pela vaidade. Que qualidade de consciência tem a nossa escolha a partir do momento que essa minha escolha está sendo contaminada por isso, né? Então, talvez esse seja um dos grandes dilemas da humanidade, do mundo contemporâneo de hoje, como é que nós afinamos essa escolha e trazemos mais consciência para essa escolha, para que essas forças inconscientes que o Freud diz, né, possam ser cada vez menos presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. E complementando, me veio essa palavra consequências, né? Então, para cada escolha, não é o certo e errado, porque se eu vou pelo certo e errado, né, o funciona ou não funciona, esse pensamento mecânico, que está ligado muitas vezes a crenças de hereditariedade, né, que vem lá do passado, das histórias que a gente carrega, né? Mas essa escolha consciente no sentido de você olhar e, tá, se for pelo caminho A, isso vai me aproximar desse lugar de maior liberdade ainda, de me sentir mais pleno, mais eu. Se for pelo caminho B, né, o quanto que isso me afasta do que eu vim fazer, né, o quanto que isso é um desafio, mas é por medo ou é por convicção, ou tá claro dessa escolha, que caminhos, que desdobramentos, melhor que consequências, né? Mas para cada escolha, talvez trazer essa consciência, né? O que seria consciente? Será que eu tenho clareza qual é a intenção, qual é a manifestação ou o desdobramento de que isso vai gerar, o impacto que isso vai reverberar para mim e para os outros, né? Me vem essa imagem, né, dessa gota que cai, né, na água e isso reverbera, né? Então, quão claro está essa a percepção da consequência das escolhas. E aí, na prática, quando é que começa a minha liberdade e termina? Quando é que termina a minha e começa a sua, né? E aí tem essa dificuldade, né? Esse dilema, né? Enfim, quanto maior eu tiver consciência, mais consciência eu tenho. Saber os limites, as minhas limitações. Né? E a partir do momento que eu sei as minhas limitações, eu atuo com consciência e isso traz o sentimento de liberdade. O budismo traz isso, né? Que a liberdade vem de quando a gente conhece os nossos limites e a gente age a partir desses limites, desse nível de consciência. E aí, quando a gente pega, vamos lá, outro dia eu vi uma reportagem, lá eu assino o Estadão, aí estava saindo uma reportagem que a polícia de São Paulo, né, já tem um tempo, já antes da pandemia, que ela separava, em média, 73 brigas de trânsito por dia em São Paulo. Brigas, né? Enfim, tá lá o Henrique Pistilli dirigindo, o Thiago, aí o Thiago fecha o Henrique, ele vai lá e quer dar um soco no cara, né? Enfim. Aí a gente está falando uma escolha, uma decisão que né, o quanto essa pessoa... Muitas vezes é um cara, não é um marginal, é um ser humano como nós, como qualquer um de nós, que perdeu a cabeça e foi lá. Então, a liberdade, né, no mundo contemporâneo, a gente dá para a luz que traz que está muito ligado a essa capacidade do pensar livre. Né? O quanto o meu pensar não está contaminado com instintos, né? Porque a liberdade não está na vontade de eu fazer o que eu quero, o que a minha vontade instintiva ordena. Mas a liberdade está num pensar livre, onde eu administro as minhas emoções e a minha vontade é uma vontade consciente. Né? Enfim, é um pensar isento, né? Isento desses impulsos, né? Da emoção, isento de preconceitos, de crenças. Um líder que não consegue delegar, porque tem a crença arraigada de que o controle é fundamental, ele está preso a essa crença. Né? Não deixa de ser uma jaula. Né? Faz sentido isso, Henrique, para você? Exatamente essa pergunta que me veio. Né? A gente estava falando de liberdade, tem a imagem da prisão e da libertação. Né? Sempre vem essa imagem junto. Mas quais são as grades dessa nossa jaula, ou da minha jaula, ou das grades da humanidade que precisa romper? Né? Talvez essa imagem de que eu sou o limite, olhando muito nas fases da vida, a gente trabalha bastante com antroposofia, né? Então, a gente vai notando que a gente vai lutando com o que está fora,
né? E aí a questão, porque faltou dinheiro, é porque a briga, é porque... Aí vai. E quando a gente vai chegando nesse ponto da liberdade, né, a gente vê que está dentro, mas que jaula é essa, então, que eu me coloco? Que grades são essas que eu me coloco? Né? Me veio essa pergunta muito forte. Se você vê pessoal, a gente é um bate-papo aqui, se por favor, considerações serão muito bem-vindas, considerações, por favor. Agora na pandemia, né, a gente vendo eu tive a oportunidade de fazer vários workshops, então a gente faz vários encontros de despressurização mesmo com a equipe, para tentar tirar às vezes, essa carga emocional, né, antes de começar os trabalhos. E eu notei bastante, né, que diferenças grandes em determinados tipos de grupos, né? Então, enquanto tinha gente lá preso no sofá, mudando de canal para ver quantos mortos tinha outras pessoas que estavam se conectando com seus filhos, começando novos projetos, né, iniciando novas iniciativas. Então, aí o conceito de liberdade toma uma nova dimensão, né? Você pegar o Gandhi lá e o Martin Luther King, presos em prisões, foram capazes de lutar pela liberdade do seu povo, a liberdade do pensar, atuar de tal forma que fizeram transformações na sociedade. Quando você faz esse trabalho lá nos executivos, levando o pessoal para o mar, né, fazendo workshop marítimo lá com o pessoal, como é que porque de alguma forma as pessoas saem de um escritório, né? Muitas vezes a gente não vivia a pandemia há pouco tempo atrás. E aí, de repente, se vê no mar, fazendo aquelas atividades. Como é que você percebe? Que insights surgem? O que você colhe dessas experiências, dessas pessoas que fazem esse trabalho contigo, Cristina? Então, o princípio, né? Legal essa pergunta, mas o princípio é da escola do mar, né? Então, escola do mar da natureza e da vida. Se a gente pensa no mar como um grande professor, primeiro um grande mestre, e quem está ali já tem eu e outros sea coaches, né, que a gente tem trabalhado esse conceito, mas que vivem o mar desde pequeno e estabeleceram uma conversa, um olhar ativo, né, inclusive corporal, de movimento com o mar. Então, quando a gente entra nesse universo, onde a gente realmente não é simplesmente uma crença, o mar é o professor e eu sou o aluno, eu sou o facilitador, para ajudar a olhar, né? E na medida que você vai percebendo o que compõe todo esse mundo natural, eu sinto como uma grande escola mesmo da vida, né? E a gente fala o que é real, o que é virtual. Primeiro, se a gente pega os reinos da natureza, né? O mineral, o princípio que é o sólido, né? O princípio do vegetal, que é o líquido, do animal, do ar, do anímico, né? Que é a comunicação, né? E o princípio do calórico, né? Do fogo e dos movimentos que geram os ventos. Então, tem toda uma relação ali de vida que é exatamente como a gente funciona. E quando a gente começa a ampliar o olhar e vai para a experiência, a gente começa a entrar em contato, inclusive, com momentos onde a gente é muito natural, né? Então, se a gente está no mar, a gente se depara com nossos medos, o que é risco real, o que é fantasia. Ao mesmo tempo, são imagens, né, ainda mais em Noronha, que a natureza de dentro d'água, ela por si só, ela mexe com todo mundo, aquela energia ancestral, que é a ilha oceânica, muito profundo, fica muito raso. Então, o que que eu acho que mais as pessoas trazem, essa imagem de maravilhamento, que é uma cena que traduz muito um símbolo para a vida. E muita gente traz o aspecto de desenvolver a coragem, para se apropriar, né, da sua força e entender que o que está externo, se a gente observa, a gente pode usar sempre a nosso favor esse ambiente. Perceber quando escolher a onda, escolher na hora de entrar, dropar com tudo, ou então deixar ela passar para vir outra. Não é só metáfora, né? O teu corpo experimenta coisas no mar. Isso, né, depois de 14 turmas, né, principalmente desse programa de 4 dias, tem pessoas, depoimentos dos últimos 5, 7 anos, que trazem, às vezes, uma imagem que ficou com ela, numa cena que durou 5 minutos, né, no meio desse processo, e que ela carrega até hoje. Muitas vezes tem uma lembrança física, né, no meio do estresse, de respirar, de voltar a sentir o mar. Então, eu sinto que o que fica marcado mesmo na alma das pessoas essa mistura de um filme vivo, sabe? De um cinema
Você está no meio daquele filme, numa cena, e teu corpo inteiro lembra dessa experiência. Isso como divisor de águas, né? Ou uma conversa profunda com a própria natureza, descobrir que tudo que está ali fora está dentro da gente, é só aprender a pausar, respirar, se conectar. Eu acho que traz um nível de tranquilidade e coragem, né? E na verdade, se a gente olha, você que surfa, né? A gente que é surfista, quando a gente vai para o mar, todo mundo experimenta as mesmas coisas. É muito mais de pegar o que já acontece e vamos ampliar o olhar, vamos olhar com mais cuidado, vamos perceber o processo que a gente está vivendo, vamos intencionar. E aí fica muito natural, né? Todo mundo gosta de brincar, né? Como quando criança na beira da praia, rolar na areia. Às vezes é isso que a gente tem que voltar a fazer, sabe? Então, é muito intuitivo. Então, a gente percebe, então, que a liberdade tem um pilar central que está dentro... A liberdade ela não se relaciona ao mundo exterior, né? Você pode estar numa prisão, como o Mandela ou o Gandhi, você pode estar numa quarentena, mas você pode se sentir livre, né? Ou você pode estar totalmente livre, com a capacidade total de ir, vir, e pode se sentir preso numa jaula existencial. Então, a liberdade ela tem a ver com as escolhas, mas tem a ver com esse sentimento interno, né? Essa capacidade, essa coragem de colocar o que você tem para colocar no mundo, né? E aí me vem uma questão que outro dia eu estava conversando com um médico que eu não sei ler grego, mas ele estava na Grécia e ele falou que na Grécia o ônibus, quando você vai sair do ônibus, a palavra que está ali, saída, se chama, em grego, logicamente, exotérico. E quando você vai entrar no ônibus, você entra no esotérico. Então, exotérico para sair e esotérico para entrar, né? Isso me veio essa imagem porque a gente está, esse mundo contemporâneo, né, que agora a pandemia de alguma forma deu oportunidade para algumas pessoas pararem um pouco, a gente vivendo tanto o mundo exterior, né? A gente está sempre no exotérico, né? Mas para você ir em algum lugar, para você entrar no ônibus e ir a algum lugar, você tem que ir pelo esotérico, né? Que é o caminho do autoconhecimento, o autodesenvolvimento, né? Então, a liberdade está muito ligada a essa capacidade do ser humano de se autoconhecer, né? Enfim, era isso que Sartre trazia, né? Que nós somos condenados a ser livres, né? Essa busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, para que esse sentimento de liberdade ele possa acontecer. Trazendo agora trazendo um resultado parcial aqui da pesquisa que a gente fez sobre o mundo corporativo, né? Deixa eu ver aqui. Qual é o resultado parcial? A pergunta era o seguinte: você se sente livre no trabalho, né? E aí depois a pergunta era o seguinte: o que significa se sentir livre no trabalho para você? E a pergunta: você se sente livre no trabalho? A resposta 60% na média, mas por enquanto está girando entre 60% e 63%, estão dizendo eu me sinto livre no trabalho. E 40%, em torno de 37%, 40%, dizem que não se sentem livres no trabalho, né? E aí, uma coisa muito interessante. Quando a gente perguntou o que significa ser livre no trabalho para você, a grande parte das respostas tem a ver com três palavrinhas. A primeira palavra, autonomia, isso que de alguma forma nos parece óbvio, né? Logicamente, se eu tenho autonomia, isso logicamente é algo que vai gerar um sentimento de liberdade no trabalho. Agora, a segunda palavra é confiança e a terceira é responsabilidade. Eu achei muito interessante que, na explicação das pessoas, a responsabilidade caminha junto com a autonomia, né? Por quê? Porque se eu dou liberdade para as pessoas criarem, se desenvolverem, serem protagonistas, eu crio um comprometimento. E se eu crio um comprometimento, eu tenho responsabilidade pelo resultado final, né? Então, isso desconstrói um pouco, muitas vezes, a ideia de que se nós dermos elevados níveis de liberdade na empresa, pode gerar uma ausência de responsabilidade, as pessoas não se responsabilizam justamente
o inverso, pelo menos o que a gente vê no mundo organizacional, das empresas que eu trabalho, e essa pesquisa está trazendo isso. O que isso lhe parece? Se alguém aqui do grupo pudesse comentar essa resposta, alguém aqui do grupo gostaria de comentar eu posso fazer um comentário aí também, que eu conversei com muita gente que participou, começou a trabalhar em home office, né, com essa pandemia, e para muitas empresas, algumas já tinham prática de home office, mas eu diria que a grande maioria não tinha, né, e tinha medo do home office. E foi uma surpresa muito positiva, né? Muita gente tinha medo de que o funcionário em casa não ia trabalhar, ia vagabundear, ia trabalhar menos horas e tal, e foi a surpresa de que as pessoas se dedicaram não só corretamente, mas às vezes até mais do que as horas esperadas, né? Então, por isso que muitas empresas, ou quase todas aí, estão falando em voltar da pandemia só em 2021, estão devolvendo metros quadrados aí na Faria Lima, estão achando o home office bacana, porque de fato as pessoas tiveram uma reação muito positiva de responsabilidade, se sentirem empoderados. Então, eu acho que isso mostra como é possível, dado uma situação até de emergência, enfim, elas se sentiram responsabilizadas, né, e puderam aceitar esse tipo de trabalho dessa forma. Isso mudou a cabeça de muita gente. Legal. Alguém gostaria de colocar alguma coisa, observação sobre essa perspectiva? Eu tenho até uma pergunta aqui ligada a uma observação natural aqui que eu acho que todo mundo aqui, né, tá percebendo bastante no mercado. Acho que a gente está vivendo um paradoxo, né? Em um momento em que a gente foi impedido, né, de se locomover fisicamente por conta de uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, eu acho que o lado muito corporativo deu uma liberdade grande, né? Então, apesar da gente estar fisicamente preso, a gente tem uma liberdade, uma responsabilidade, uma autonomia grande que a gente não tinha antes, né? A gente não precisa mais bater ponto, né, para entrar de entrada e saída. Você não responde mais por muito. Não tem nenhum chefe ali na sua cola te cobrando e te dizendo as coisas como é que tem que ser feitas. Você ganha uma autonomia grande, né, nesse momento. E acho que as pessoas começaram a parar e pensar nisso, né? Tá na volta, fala-se muito em manter home office, as empresas cada vez saindo dos grandes centros, indo, né, mais para o interior para ter essa flexibilidade. Você podendo escolher trabalhar da onde você quiser, numa empresa, em qualquer lugar do mundo. Eu acho que, assim, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, ficou aberto para todo mundo, o impacto que isso vai causar, né, no que significa liberdade para cada um. Vocês acham que a gente vai sair dessa pandemia com um conceito um pouco mais apurado de liberdade, no sentido de que vocês acham que vai ser mais valorizado do que era antes e vai ter algum tipo de mudança de significado para as pessoas? Alguém gostaria de colocar aí a sua opinião? Caramba, acho que assim... Essa questão da liberdade com a responsabilidade, às vezes as pessoas até preferem, né? Eu fiquei aqui pensando, não, me diz o que eu vou fazer, porque se eu puder escolher, eu depois também vou ter que assumir a consequência da minha escolha, né? Então, assim, essa questão da responsabilidade, né? Na liberdade de escolha, é algo que tem um custo também, né? Então, assim, e exige um nível de maturidade e, como você falou, né, de consequência, que nem todo mundo está afim de assumir, né? O bônus vem com esse ônus aí, que, na verdade, para quem está conectado com o negócio, não é um ônus, na verdade, pode ser o verdadeiro significado, né? Conexão com o propósito, né? O Marco queria colocar alguma coisa, Marco? Assim, eu vi que das pessoas com que eu me relaciono com a pandemia, essa questão da quarentena, né? As pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhava antes indo para o escritório. Eu mesmo comecei a ter que colocar alarme para mim, para parar para almoçar, parar para jantar, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu vejo que as pessoas estão reagindo muito diferentemente à questão da quarentena, né? Minha mulher é terapeuta, né? E assim, ela falou que o consultório dela, assim, o pessoal deu uma despirocada, né? Assim, então, assim, muita gente ficou mal mesmo com essa questão da pandemia, de não poder sair, ou própria doença, ou com medo da morte, né? Isso mexeu com muita gente.
E, ao mesmo tempo, assim, para outras pessoas, vou falar agora por mim, foi fantástico essa quarentena. Foi fantástico. Eu, digo assim, por ter ficado mais tempo em casa, não sair, eu comecei a olhar para dentro, voltei a fazer meditação, uma coisa que eu não fazia há muito tempo também, com uma bastante regularidade, 2 vezes por dia. E, cara, tive umas viagens incríveis, né? E eu estou repensando uma porção de coisas da minha vida pessoal, profissional, por conta desse olhar para dentro, né? Então, assim, consegui fazer do limão a limonada, né? Então, assim, achei que... E está me dando muita liberdade, e por isso que essa palestra de hoje, esse webinar, me chamou tanta atenção, porque é de um tema central para mim agora, essa questão da liberdade. E concordo com você que a liberdade é muito mais interna do que externa, né? Tem gente que às vezes tem tudo, e agora eu trabalho no mercado financeiro, vejo isso. Tem gente que tem tudo e, na verdade, acha que não tem nada, né? E tem gente que não tem nada material e percebe que tem tudo, né? Legal, Marco. Tem que entrar no ônibus, né? É o esotérico. Para você ir em algum lugar, é o esotérico, não é o exotérico, né? Exatamente. Legal. Piscili. Então, fiquei ouvindo vocês falando e me veio um ponto até polêmico, assim, e ao mesmo tempo de ver essa transição, né? Essa pergunta, o que será que fica no mercado de trabalho, nos vínculos de trabalho, em relação a essa questão desse tema liberdade, autonomia, confiança. E aí, quando eu comecei a ouvir, eu nunca tinha parado por esse ponto, mas sempre alguém dá a liberdade. O mundo corporativo da liberdade, o chefe da liberdade. E aí tem um princípio aí, né, que ele tem... esse alguém que te dá a segurança é alguém que pode te dar a liberdade, mas também tirar a sua liberdade, né? E não é uma pessoa, né? Não é de mal com ninguém, mas essa forma de vínculo onde se eu tô solto, eu preciso ser empregado, né? Eu não faço nada. E aí tem uma consciência ali. Se eu não tiver alguém para dar ou não minha liberdade, eu não consigo nem usar ela. E eu fico perdido. Ao mesmo tempo que eu vou assumindo, né, confiança, responsabilidade, eu vou conquistando uma liberdade onde eu posso escolher e eu vou crescendo esse vínculo, né? E aí a gente até usa, se a gente olhar o princípio das palavras, né? Do empregado para o funcionário, que ele já se vê numa função, já tem um nível, né, de conversa, de entrega do que, né, minha técnica é essa, aí vai para o nível de colaborador, ok, liderança, motivação, equipe, até chegar nesse nível de parceiro, de sensação de sócio, de dono. E aí, para você estar nesse lugar, você precisa, ao mesmo tempo, você começa a dar essa liberdade para os outros ou não, né? Mas se a pessoa ela tem a consciência de que se eu participo na decisão e tenho condição de cada vez mais me envolver e participar na decisão, eu mereço sim essa liberdade, mereço participar do resultado. Então, é uma conversa desses vínculos. Mas esse ponto de que alguém dá liberdade, eu tenho um mundo corporativo, um modelo que dá liberdade, isso eu sinto que é o que, do que vocês falaram também do home office. Na minha vida inteira eu fiz home office, eu nunca tive carteira assinada, né? Sempre trabalhei de casa. Com 20 anos, meu carro velho eu vendi, comprei um notebook. Ninguém tinha notebook, mas era mais importante eu ter um notebook trabalhar com internet de escada do que ter um carro, né? Mas essas coisas, de perceber assim, qual é a tua visão de mundo sobre trabalho, sobre sucesso, etc., né, que a gente estava falando, para ter essa noção dessa liberdade interna, que é essencial para a sua vida. Será que eu consigo me dar minha liberdade porque eu consigo trabalhar sozinho com a minha autoliderança em termos dos meus compromissos, meu tempo, minhas relações de todos os âmbitos, meu dinheiro como fluxo? E aí, para mim, vieram 2 valores que sempre foram muito fortes para mim, que eu acho que ajudou a sobreviver nesse fluxo, que às vezes tinha muito, às vezes tinha pouco, né? Mas foi um valor que eu acabei reconhecendo, que me ajudou muito, que é quanto menor meu custo fixo mensal, maior minha liberdade, de forma bem prática. E aí as escolhas têm que ser no que é essencial. E para mim era essencial, por exemplo, ir para o Havaí, e 12 temporadas para lá, algumas a maioria, depois eu gostei. Mas eu fui morando numa van por 2 meses, porque eu queria surfar e virar atleta de alta performance também, além de ser consultor. E né, menor custo fixo, maior minha liberdade. Rolou, porque era importante.
E o outro, essa confiança na existência de que, na natureza, a abundância não é quando sobra, mas a abundância é quando nunca falta. É a certeza, né, de que a chuva vai cair, de que a maré sobe e depois desce, de que o fruto apodrece e a semente depois vai dar um outro fruto. E como um fluxo, eu tenho sentido isso, né, 20 anos no mesmo caminho, como facilitador de desenvolvimento, de que tem uma força invisível aí, que é, né, você solta uma mensagem para o mundo, se reverbera, depois isso volta num convite, ou num reconhecimento, ou num contrato, mas é uma coisa que você vai num fluxo não pelo interesse, né? Não porque quer ser o maior, o melhor do mundo, porque você quer crescer e crescer e crescer, e se você não crescer, está infeliz. Mas você vai para essa pergunta de qual é o tamanho ideal das coisas, qual é o tamanho... e aí, para esse modelo de futuro, para fechar, né, senão eu viajo muito, mas de que essa questão dos acordos, onde todos ali têm um lugar igual, mas que pode ter a sua diferenciação, o mais experiente, o menos experiente, como cobrar, qual é a função de cada um, mas existe esse olhar de rede, sim, que tem sócio, que tem parceiro, que tem associado, mas tem um outro olhar de cada um é livre, sabe, na sua vida, nas suas escolhas, porque senão não funciona. Senão essa relação de poder vai para o modelo antigo, e aí você vai para a relação chefe-funcionário. Então, esse modelo novo que está vindo, e muito das redes, startups e tal, mas que muitas vezes trabalho muito com isso, vejo cair no modelo antigo da pirâmide, mas como é que você cresce orgânico em rede, em pequenos grupos, com alta performance, alto senso de propósito, trabalho em parceria em rede. Então, eu vejo dessa pergunta sobre o futuro do trabalho, esse lado do estilo de vida, eu acho que está puxando uma cordinha aí, que está mostrando que cada um pode ter sua própria escolha de ser livre, né, de ser responsável e de ser confiante na própria vida e gerar confiança nas relações com os outros. Essa é a imagem que me veio, que você trouxe, Rodrigo. Legal. Não existe desenvolvimento sem liberdade, né? Então, isso a imagem que me vem. Outro dia eu fiz uma viagem grande, foi um tempo grande, e deixei meu jardim aqui em casa, e eu deixei o toldo aberto, né? E as plantas que estavam embaixo do toldo não receberam chuva, eu esqueci o toldo todo aberto, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que as plantas que estavam no jardim estavam lindas, bonitas, e as plantas que estavam embaixo do toldo estavam secas, né? Estavam pequenas, não se desenvolveram. Se a gente olhasse, se nós pudéssemos entender a liberdade como a água que rega o jardim, né? Enfim, se eu não regar o meu jardim, as plantas não crescem, né? Enfim, se eu uso o meu poder como apenas para que a minha liberdade seja exercida, o jardim ele não cresce, as plantas do jardim ficam pequenas, ficam secas, né? Então a gente acredita fielmente que a liberdade é o motor de transformação das organizações, né? E a partir do momento que as organizações estão começando a enxergar isso, outras já enxergaram no maior ou menor nível de maturidade. Se eu tenho a liberdade como um princípio ou um valor organizacional, eu crio esse ambiente, né, para regar todas as plantas do jardim. E aí vamos pegar vários movimentos, impulsos do mundo organizacional que está na moda ou que já surgiram e tal. O protagonismo. Existe protagonismo sem liberdade? Não. Processo decisório colaborativo. Eu vou fazer processo decisório colaborativo sem liberdade? Não. Dá liberdade para ter processo decisório colaborativo. Metodologia ativa de educação. Eu tenho metodologia ativa de educação sem liberdade, né? A própria teoria U, né, que é do Charme, que foi do NPI também, que é uma das origens da Digo. Eu tenho teoria U sem liberdade? Não tenho. Metodologia ágil. A metodologia ágil foi muito interessante. Tivemos vários clientes que nos chamaram, né, principalmente multinacionais, que a matriz mandou botar metodologia ágil. Mas o cara, o líder, tem o comando e controle na cabeça, né? Como é que vai botar a metodologia ágil com um mindset de comando e controle? Não funciona. Ágil é uma cultura, não é um método, um passo a passo, né? Me vem a imagem de uma criança tentando aqueles brinquedinhos de montar de um círculo dentro do quadrado, né? Que não encaixa. Você tem que... A ágil é uma cultura. E dentro desse conceito de ágil,
tem que ter a liberdade como princípio, senão a metodologia ágil não funciona. Eu fiz vários projetos em várias empresas para a implantação de metodologia ágil, de matrizes que mandaram implementar isso nas filiais brasileiras, e aí chegava aqui, agarrava. Como agarrava aqui, como agarrava na África do Sul, agarrava na China, agarrava em muitos lugares, porque o ágil como método e não como identidade. Então, resumindo, né, esse contexto, enfim, pegando esse fim da meada para a resposta do Pedro, em maior ou menor nível de maturidade, Pedro, a gente percebe que, até inconscientemente falando, não, às vezes não no processo consciente, mas inconscientemente falando, os líderes empresariais já estão percebendo que a liberdade precisa ser um princípio dentro da organização para que esse jardim possa florescer e a gente efetivamente tenha engajamento, tenha agilidade, rapidez, flexibilidade, porque a visão mecanicista, né, que ainda está muito presente, onde a empresa é uma máquina e o ser humano é uma engrenagem, ela não atende mais às exigências, necessidades do mundo contemporâneo, né? Então, eu percebo que em maior e menor grau existe sim, demos um salto de consciência organizacional na marra, né? Na marra. Uns foram na marra, porque não teve jeito. Mas houve esse salto, eu não sei o que o grupo aqui percebe. Ângela, Almiro, Marcos, vocês perceberam isso? Daniela, vocês perceberam isso nas organizações que vocês trabalham? Enfim, faz sentido o que eu estou falando? Eu ia pegar até uma carona que você falou, Rodrigo, porque eu li esse livro aqui há um tempo atrás, muito legal, que é o Freedom Inc., que é exatamente sobre como liberte seus empregados, né? Free your employees, para você ter maior retorno, crescimento, etc, etc. Enfim, foi até um livro que a gente leu lá na Michelin, e aí várias pessoas foram lendo e tudo mais, mas assim, é uma mudança cultural muito grande. Eu que me achava assim, um cara muito moderno, né? Porque eu era uma referência nesse aspecto dentro da empresa, que é uma empresa centenária, etc e tal. Ao ler o livro e eu ver algumas práticas que a gente estava começando a colocar em prática, né? Enfim, eu falei, caramba, peraí, isso pode? Né? E assim, isso tem que se questionar, por que não? Né? Assim, o aumento de salário, por que o chefe tem que determinar o aumento de salário? Por que não fazer com que os funcionários decidam o aumento de salário entre eles mesmos, né? Enfim, tem várias coisas bem interessantes que o livro proporciona e é uma leitura muito boa, gostei muito desse livro. Posso fazer um comentário com a minha experiência em vários países, o que vocês estão comentando, que eu acho muito interessante? Maravilha, Ana. Eu acho que eu trabalhei em 7 diferentes países, né? E nos meus últimos 20 anos, eu acho que eu buscava em cada empresa um pistilho. Então, quando eu chegava numa empresa nova para trabalhar, num país novo para trabalhar, como gerente geral ou presidente, eu buscava qual era o colaborador que eu via que acordava de manhã e vinha trabalhar de um jeito assim muito diferente e que gostava e que tinha orgulho. E eu desenvolvi uma liderança nesses últimos 20 anos que no final eu fiquei meio taxada e todo mundo me chama hoje para falar sobre propósito e hoje eu tive inclusive uma webinar com a Universidade Federal de Sri Lanka discutindo sobre propósito. E cada vez que eu encontrava, o que eu descobri, porque eu acredito muito em ser humano e eu amo ser humano. Eu acredito que se você fizer certo, você vai tirar o melhor deles e daí eles vão fazer tudo. E o que eu descobri em cada país que eu fui é que essas pessoas que faziam essa diferença, que acordavam de manhã e vinham motivadas, eram pessoas que sentiam isso, elas davam uma liberdade para elas mesmas de sentir que elas não tinham um emprego, elas tinham um trabalho, elas eram responsáveis e elas sentiam que o trabalho que elas tinham era uma responsabilidade para cumprir com o propósito de vida que elas tinham. E com o tempo, eu desenvolvi uma metodologia de trabalho onde eu pegava essas pessoas e começava a descobrir, então, qual que é o propósito que a gente tem nesse país com essa empresa, porque eu trabalhei na Bayer e na Roche. Então, qual que é o propósito da Roche, por exemplo, na Venezuela ou na Índia? E é muito engraçado que o lugar que foi mais difícil implementar isso foi na Índia,
que a gente devia pensar que tem mais espiritualidade, mas quando foi implementado, foi quando deu mais resultado. Por quê? Porque conseguimos que cada pessoa pudesse ser uma só no trabalho, que ela não dividisse o ambiente de trabalho com o pessoal. Inclusive, a gente começou a falar de buscar balanço de vida, e não balanço trabalho e vida, onde a gente, como líder, a gente fez um trabalho com o board da Roche da Índia de propósito, de fazer um ambiente onde cada um pudesse ser o que fosse e como eu posso cumprir com o meu propósito de vida através de trabalhar na Roche. Né? Então, é muito engraçado porque eu acho que mais ou menos, eu vi o Pistilho falando, e a gente normalmente acha que as pessoas que têm propósito, que as pessoas que vão estar felizes são aquelas que conseguem ter a liberdade de não ter chefe. Mas a liberdade está dentro de você. Se você faz com que o teu chefe consiga ajudar você a encontrar o teu propósito e fazer o que você acha que é a responsabilidade do teu trabalho. E essa mudança, vindo para o que o Pedro estava falando, tá vindo. Porque os líderes hoje não são mais os chefes e os gerentes. Os líderes hoje são aqueles que inspiram e que conseguem tirar o melhor de cada indivíduo no trabalho. E não é mais aquele que tinha uma expertise e que eu fui promovido porque eu sou muito bom, então eu tenho todas as respostas. Esse não consegue mais ser líder e subir muito mais, porque ele precisa acreditar nos outros e buscar resposta através dos outros. Então, desculpa que foi uma resposta longa, mas escutando todos vocês, eu fiquei tão inspirada e queria um pouco compartilhar a minha experiência em 7 países que eu descobri que o ser humano é exatamente igual. E quando você ajuda o ser humano a trabalhar com propósito, ou seja, ser ele mesmo, não importa qual empresa, qual indústria você tiver e qual país, o ser humano é igual. Ele quer fazer a coisa certa e quer adicionar valor para a sociedade. Se você ajuda isso, ele vai ter produtividade. É a minha experiência que eu tenho. E essa é a liberdade que eu sinto que a gente tem que dar e que a gente tem que ter. Maravilha. Obrigado, Lara. Lindo depoimento. Que maravilha. Você me permite um comentário, Lara? Eu gostei muito de te ouvir. Peço desculpa ao Rodrigo, que no meio da sua explicação eu tive que pegar uma ligação aqui. Mas eu corroboro com a visão da Lara e com um viés de como eu operacionalizei, né, o modelo que ela compartilhou. Quando a gente fala de propósito, tem muito a ver com compartilhar uma visão e fazer as pessoas se sentirem parte dessa visão, né? E essa visão ela não precisa necessariamente ser longa ou de longo prazo ou muito grande, basta ela fazer sentido para as pessoas, né? Então, o que eu acabo fazendo, eu não tenho uma equipe muito grande, eu estou com 90 e poucas pessoas, uma vez que elas, mesmo que tenham responsabilidades distintas, né? Tenham pessoas mais sêniores e menos sêniores, uma vez que todas elas se vejam como parte que contribuem para a materialização de uma visão comum, elas todas se sentem inspiradas, né? Motivadas, encontram cada uma o seu propósito. E à medida que você dê também, eu vou usar a palavra de hoje, que é liberdade, né? Que você empodere essas pessoas para fazerem julgamentos dentro das suas microfunções ou microáreas, a gente tem aí o suprassumo, né? Porque elas têm direcionamento, acreditam na visão, se sentem parte dela e têm liberdade para tomar e fazer julgamentos para materializar aquela visão. Acho que aí é quando a mágica acontece. Bom, tem sido assim comigo. Maravilha, Marcos. Legal, boa. E no compartilhamento. Uma pergunta aqui, quase que retórica, que é sobre liberdade. Se liberdade é alguma coisa que só depende do indivíduo, só ele pode se libertar, ou se você pode libertar alguém. O que vocês acham? Eu gostei da imagem que a liberdade é como a água, né? Me veio essa frase, né? Liberdade como a água que dá a fertilidade para o solo fazer as suas escolhas conscientes, né? Ele tem aquela energia, ela vai crescer em busca do sol, vai para o outro lado e tal. Então, é muito assim, quais são as condições ou como criar as condições, que é essa água, para que a liberdade possa
ser uma opção para as pessoas. Então, porque senão você vai parar no limite da sobrevivência, no teu limite, aí no limite do não, porque não estudou e da história, e o limite porque está procurando emprego e a visão é buscar uma vaga e não esse olhar de parceria. Então, eu sinto que tem dois aspectos, né? Um, eu com a minha história, quais são, até onde vai o meu espaço de romper com as minhas prisões, que é essa pergunta, o que de pior pode acontecer? Né? Eu, como nunca tive emprego, né, ficar assim, cara, o pior, eu não vou ficar mendigo na rua sem comer, né? Tipo, isso não vai, tipo, um quarto e comida eu vou ter. Aí você acalma, fala assim, não, tá tudo bem. Né? Então, mas agora tem pessoas que não têm essa possibilidade. E aí vai para esse lugar de como é que cria desenvolver as capacidades, né, o ambiente para cada um desenvolva as suas capacidades para poder realmente exercer de forma plena essa liberdade. E aí vai para essa questão de desenvolvimento humano social, na minha opinião. Então, Henrique, eu vejo que nessa questão, logicamente, que aí vamos para o mundo organizacional. Se o mundo organizacional na empresa tiver um ambiente de liberdade mais maduro, logicamente você tem um solo mais forte para o desenvolvimento ali, né? Como isso na família também, né? Me veio na sua família, você cria seu filho no ambiente. Outro dia o meu filho estava batendo bola no quintal e tinha um vaso. Ele virou, pai, eu tô com uma vontade louca de chutar essa bola naquele vaso, um vaso de argila, né? E aí eu falei, pai, eu tô com muita vontade, você não tem ideia, eu posso. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, você pode chutar no vaso, só que você vai assumir as consequências. Antes de você chutar, tomar a sua decisão, quais serão as consequências? O vaso vai quebrar. Legal. E aí, quem vai catar? Eu vou catar. Você vai catar, vai ter que limpar tudo e tal, tudo. Vai fundo. Pai, não quero mais chutar o vaso, não. Então, enfim, então, seja dentro da empresa, seja na família, num relacionamento entre um casal, enfim, é lógico que podemos, né, ou não, ser privilegiados de estar sendo criados ou trabalharmos num ambiente que esteja mais propício a que esse terreno flua água, né, que possa molhar todo o jardim e essas plantas possam emergir. Contudo, você já viu, quem gosta de escalar, fazer rapel, né, enfim, já viu plantas nascerem em fendas de rochas, né? Já viram? Assim, a fenda, caiu uma sementinha ali na fenda da rocha, ela foi lutando, procurando a luz e ela floresceu. Então, a liberdade é uma busca, né? Somos condenados a ser livres, como disse Sartre, né? Seja num terreno rude, como a fenda de uma rocha, demoraremos mais, né? Ou num terreno fértil, como um jardim adubado, né? E com água em abundância para todo mundo. É a percepção que eu tenho. Eu acho que, desculpa, Marco, você ia falar. Nada, Rodrigo. Eu na verdade, estava refletindo um pouco sobre o que o Henrique mencionou e eu acho que depois que a gente chega a uma certa idade, a gente começa a refletir algumas coisas, olhando para alguns aspectos que não olhava antes, né? Se você for pensar, Henrique, muito do que tira a liberdade das pessoas é fruto das suas próprias escolhas, né? Sobre todos os aspectos, sobre o padrão de vida que quer ter, né? Sobre como quer gozar suas férias. Quer dizer, as pessoas meio que vão construindo muros pelas suas próprias escolhas. E aí tem uma hora que ela se dá conta de que ela não tem mais liberdade, mas fruto das suas próprias decisões, né? Perfeito, cara. A gente cria as nossas armadilhas, né? No fundo, a gente vai criando. Até nesse caminho de ter muito patrimônio, né? Eu conheço pessoas e tal, e tudo bem, é uma escolha, mas o cuidar, o tempo de se preocupar com aquilo, que vai deteriorar, e às vezes nem usa e tal, né? E aí me veio essa pergunta, né? Enquanto você falava, que quem é que dá liberdade para quem? Né? E quem que aprisiona quem hoje em dia, sabe? E aí nos vínculos de trabalho, nas relações, não tem, sabe? Tem que ter dentro de nós tem essas duas relações. Tanto com nós mesmos, a gente se aprisiona, a gente se liberta e a gente se permite
que o eco do outro aprisione a gente ou liberte a gente fica querendo pedir permissão para algo, né? Para quem está em cima, e tem toda, né, essa estrutura voltada para isso. E aí me vieram, só que a Lara falou também, só duas coisas, que eu acho que é um dos grandes desafios para os novos grupos, as novas organizações ou a reinvenção das organizações, em termos de propósito, e aí olhando para as gerações que estão vindo, esse sentido do propósito conectado com a missão individual e essa busca mesmo de falar assim, eu existo para, e está buscando mais originalidade nessa escolha, nesse lugar do trabalho, desse ofício, né, onde ele vai sentir que o tempo parou, ele brilhou, ele deu o melhor, o mundo reconheceu, e esse espaço é precioso, e é esse lugar de liberdade, né, dessas novas gerações. E aí eu sinto que é um desafio das grandes organizações, porque vai ficando cada vez mais difícil de alinhar esse sonho coletivo com um sonho individual, olhando para organizações muito grandes, né? E aí isso é muito mais fácil de encontrar, né, em pequenos grupos, eu criar minha própria profissão. Hoje em dia na internet você tem um modelo financeiro, um modelo de marketing, eu pego ali umas coisas já prontas junto. Se eu quiser lançar uma empresa, se eu tiver uma ideia, se eu souber quem eu sou, quiser me desafiar, eu com mais 2, 3 pessoas ou sozinho, você vai e se arrisca e faz e tal. Então, esse cenário de liberdade e possibilidade, dentro desse impulso de originalidade, autenticidade, propósito, o propósito muito para esse lado da marca individual no mundo, né? E esse eu acho que é um dilema para as grandes, né? E o outro que me vem é uma síndrome que eu sempre fugi dela, que é do gestor, né? De cair no lugar do gestor deprimido, porque você se afasta da atividade fim, que é o ofício da coisa, que é ali, né? Então, onde você está ali, sei lá, montando, o designer que montou a arte, né? O outro que fez o filme, ao invés de você gerenciar tantas equipes que fazem você ficar atrás de números de planilha ok, líder, ok, né? É um lugar bacana também. Mas o quanto que, para as novas gerações, esse lugar de ser gestor de números, de coisas e pessoas viram coisas, afasta da atividade fim. E essa atividade fim, esse ofício, que traz um prazer muito grande, né? Você é terapeuta, você atendeu uma pessoa. Ou não, agora eu tenho um centro de terapia que eu vou coordenar 20 terapeutas e vou gerir essas pessoas. Eu sinto isso como outro dilema também, que vem na alma aí das novas gerações que anseiam por essa nova liberdade e vínculo de trabalho, sabe? Posso fazer um comentário sobre isso, Henrique, que foi um super desafio que eu tive quando eu comecei a ser promovida? Claro. Eu gostava muito de trabalhar direto com os médicos, com os pacientes, e cada vez que eu fui promovida, eu comecei a ser líder de pessoas, líder de gerentes, depois líderes de líderes. E quando eu cheguei, por exemplo, na Venezuela, que eu cheguei a ter 800 pessoas comigo, a fábrica e tudo, como que você faz para trabalhar quando você é, por exemplo, uma libertadora? Porque aí vem para o outro lado. Porque quando você vê que isso é importante, que isso é bom, eu venho até para a pergunta do Tiago, você pode libertar as pessoas ou a liberdade só é você que pode dar para você mesmo? Eu vou explicar qual foi a minha experiência, porque eu tive um burnout, né? Porque eu queria muito ajudar as pessoas e eu vi o quanto era não somente bom para a produtividade da empresa, mas como era bom para a saúde mental dos empregados de terem essa liberdade. Aí o que eu descobri? Eu descobri que quanto mais alto você vai, o que você vai fazer é tentar dar esse ambiente. Porque mesmo que as plantinhas que pegaram água do Rodrigo, vão ter algumas que não vão crescer, porque elas não vão crescer. Uhum. É a mesma coisa, você tendo 800 pessoas, você não pode... Eu me frustrava quando eu via alguém que não conseguia se conectar com o seu propósito e ficava bravo com qualquer coisa. E aí eu comecei a me focar em tentar salvar as pessoas. E aí eu fiquei super deprimida, porque eu falei, poxa vida, eu não quero mais trabalhar numa corporação porque eu não consigo ajudar todos. E aí eu me libertei, porque eu falei, o que eu posso fazer é dar o ambiente, dar todas as ferramentas para as pessoas, dar uma visão da empresa, onde todas elas vão poder conectar seu propósito pessoal com a visão da empresa, mas a decisão vai ser de cada uma.
O que eu vou fazer, sim, é dar um ambiente onde a estratégia de comunicação que eu uso é storytelling. Então, eu peço para as pessoas compartilharem o que é que foi bom do trabalho que elas fizeram com propósito, como que os clientes reagiram, por que elas conseguiram ter um resultado melhor, por que elas acham que a família delas melhorou, o balanço de vida melhorou. Por quê? Porque daí eu dou voz para as pessoas que conseguiram ir em direção ao que eu queria. E você abaixa um pouco e aquieta as vozes das pessoas que reclamam. Porque normalmente as pessoas vão no café e reclamam. E as pessoas que estão bem não querem falar para não fazer as pessoas que estão mal se sentir mal. Agora, se você faz uma comunicação, uma estratégia de comunicação, onde você sempre está compartilhando sexta-feiras de café com a Lara, por exemplo, aí todo mundo compartilha o que deu certo, o que foi bom, fala o que acha da vida, e você dá um ambiente de trabalho onde você dá voz para o positivo, as plantinhas que são ruins e as pessoas que você não conseguiu ajudar a encontrar liberdade, elas vão começar a ficar contaminadas pelo que elas estão vendo. Você não vai ajudar todos, mas você deu o ambiente, você fez o seu melhor e você agradece a você mesmo porque você fez o seu melhor. Mas essa é a maneira de você libertar se você é uma libertadora, porque senão a tua empatia vai fazer você ter burnout. Muito bom. Mas aí você transcendeu, né? Você olhou através e falou, nossa, a organização criar esse ambiente para redes de relações harmônicas orientadas a um propósito, rede de relações de confiança, né? Construir esse ambiente de confiança, aí você foi para outro lugar. Exatamente. Saiu daquela coisa do gestor, da meta, de não sei o quê, aí entendeu para que serve. Que são para os encontros, os aprendizados, os desafios, as trocas. É aí que as pessoas crescem. E aí, como você falou no início, né, eu olhava para as organizações, né, eu com 20 anos e comecei a ser facilitador aí, e eu olhava, não, esse líder não me inspira, eu não queria. Aí eu comecei a falar assim, caramba, isso naquele me inspira, isso naquele outro me inspira, mas no geral eu ficava assim, cadê as pessoas que saem depois de 20, 30 anos dentro de uma organização? Que ser humano ela se tornou? Qual é a parte dela que me inspira? O que ela tornou ela mais humana? Ou quando fala humanizar as organizações, é algo esquisito, né? E aí do mecânico que o Rodrigo trouxe. E aí pronto, aí se a gente tiver líderes assim, a gente está construindo aí sim outro lugar de conexão, de reflexão e de propósito verdadeiro. Perfeito. Muito legal, muito legal. Só vou fazer um comentário. Eu esqueci que a gente está acabando com a Lara, porque eu me senti no lugar dela. Eu tive uma situação muito semelhante à sua, quando ela CEO de uma empresa. E aí eu lendo um livro indiano, e eu li uma frase que estava escrita na hora certa, no momento certo, que foi exatamente esse insight que você teve. Você não tem o direito de interferir no karma do outro. Você pode criar o ambiente para que ele floresça, mas você não tem o direito de interferir no karma do outro. Nossa, independente de questões religiosas, mas pegando o karma como um simbolismo, né, como o seu destino, a vida que a pessoa tem que viver como a sua individualidade aqui no presente, que direito eu tenho de querer fazer com que ela seja dessa forma? Exatamente. Quem sou eu para isso, né? Então, quando você e isso me salvou também, isso me salvou, foi parecido com você. Eu falei, caramba, quem eu sou? Eu não sou Deus, né? Agora eu posso criar um ambiente, né? Um jardim que possa deixar florescer, mas cada um tem seu tempo, né? Exato. Queria aproveitar para dar uma contribuição, pode ser? Boa noite, pessoal. Eu estou adorando a conversa aqui, estou achando o papo ótimo, profundo, trazendo vários insights. E eu acho que, sem dúvida, eu acho que vem todo mundo num processo de amadurecimento de uma liberdade, né? Desde que as pessoas começaram a refletir, a se provocar a si mesmo sobre o seu trabalho, sobre se estavam felizes no trabalho, o que estavam fazendo. Todo mundo aqui conhece alguém, de repente largou uma carreira que era uma carreira para a vida, né? E foi fazer outra coisa que gostava. E acho que a pandemia só acelerou esse processo. Então, eu acho que é um processo muito bonito, primeiro de empreendedorismo, a possibilidade de um amadurecimento de uma mentalidade empreendedora nas pessoas.
que elas podem crescer por si só, que elas podem fazer por si só, que elas podem escolher um caminho com propósito mais verdadeiro a si mesmo e que aquilo pode virar um business, podem viver daquilo, é possível. Isso não significa que seja fácil, mas é totalmente possível. A gente tem trocentas histórias para contar. E um outro caminho é do intraempreendedorismo, né? Eu acho que isso está tão bonito também, nascendo dentro das empresas, dentro das corporações. Eu não acredito num caminho sem volta disso. Eu acho que as empresas vão ter que mudar, vão ter que se transformar e elas estão num caminho de transformação. E eu venho, assim, é impossível eu escutar isso aqui que está sendo conversado sem pensar na minha própria empresa, que é a Ancar, que é uma empresa Great Place to Work, há muito tempo. Está na lista das empresas do Rio, está na lista das empresas do Brasil, e é um orgulho enorme, porque, na verdade, é um prêmio, ótimo ganhar prêmio, mas o mais importante para a gente não é o prêmio, é usar o Great Place to Work como uma forma de medir o clima organizacional da empresa, medir a capacidade das pessoas de terem autonomia, medir a capacidade das pessoas de estarem felizes, enfim. E a gente, ao longo dessa jornada, viu um processo grande de amadurecimento. Como é difícil dar autonomia e receber autonomia. Como é difícil uma pessoa não dizer assim, não, mas diz o que eu tenho que fazer, você pode me dar qualquer coisa que eu faço. Não, mas eu não vou te dizer o que você tem que fazer. Então, isso é um aprendizado tão grande que demora para quem diz e demora para quem escuta, né? O processo de dar feedback, feedbacks verdadeiros, feedbacks autênticos, sem que você fique com medo de ferir alguém. O processo de quando você for desligar uma pessoa, aquela pessoa já saiba por que ela está sendo desligada, porque os feedbacks já foram dados e já está claro que aquilo não deu certo, não funcionou. A abertura ao diálogo, a possibilidade de errar. Nossa, são tantas coisas que eu acho que compõem o conceito da liberdade, né? Nenhuma empresa é perfeita, nenhuma empresa atingiu isso no seu ápice, mas eu, sem dúvida, acho que existe um caminho aí para o mundo corporativo. Com esse boom de startup, né? A gente às vezes escuta, não, agora é só startup, o mundo corporativo morreu. De jeito nenhum. Absolutamente. Ele está vivíssimo, mas ele está em transformação. E eu queria aproveitar para agradecer, porque foi no grupo que eu recebi a recomendação desse livro, que é maravilhoso. Eu realmente não lembro quem foi que deu. É o Humanocracy, do Gary Hamel, que acabou de lançar. E é maravilhoso porque fala justamente sobre um novo modelo das empresas, onde são pequenas células, pequenos grupos, e dentro de grandes corporações que antigamente eram de comando e controle, enfim, trabalhavam num outro sistema. Então, eu vejo isso tudo como uma grande oportunidade, como um grande desafio, e fico muito feliz de a gente estar aqui falando sobre liberdade, né? Num grupo que trabalha no mundo corporativo. Eu estou gostando muito, queria aproveitar para agradecer pela oportunidade, parabenizar a Top to You e ao Rodrigo e ao Pichilli. Acho que vou até complementar aqui, Mariana, que eu acho que concordo com tudo que você falou e acho que a Top 2 é uma personificação disso, né? Como é que está o modelo hoje em dia da Top 2? O RH contrata, né? Dá para o número X de executivos que ele gostaria de dar e a partir daí o executivo tem total liberdade. Ele escolhe com quem ele quer falar, quantas sessões ele quer ter, sobre que tema que ele quer falar, aonde ele quer falar, né? Já que é videoconferência, pode falar em qualquer lugar, que horas você quer falar, sobre o que. Então, assim, a gente é a personificação de que, né, tá mudando a mentalidade dentro das grandes organizações, né? Tá não dando autonomia, né? Porque a pessoa contrata e dá na mão do executivo para ele falar sobre o que ele quiser. O máximo que a gente faz é um papel de sugestão dado um desafio. Mas ele fala com o que ele quiser na plataforma. A gente não limita, né? A gente não obriga ele a falar com ninguém. É totalmente autônomo. E assim, o RH, ele absorver isso e criar essa cultura e permear aí Top 2 na organização dele, já quer dizer que ele está preparado para ter uma organização, né, mais uma liberdade, com foco maior em liberdade, né, de autonomia maior. Eu sei que a pessoa, se eu der liberdade, ela vai querer se desenvolver mais e quem vai sair ganhando no final do dia é a empresa, né? Eu faço até um paralelo com o próprio home office. Não preciso ficar em cima, não, você tem que fazer isso, porque é só assim que vai dar resultado. Não, não é assim. Tem diversas outras maneiras.
E essa mudança de um modelo que era antes do ano passado, a Top 2, mais top-down, para esse modelo mais libertário, digamos assim, o engajamento, né, aumentou drasticamente, as pessoas estão correndo mais atrás, estão desenvolvendo mais, que está ganhando a empresa, por justamente dessa autonomia e liberdade dos executivos. Então, acho legal que o tópico de hoje foi liberdade, e não tinha feito essa relação até agora com até esse modelo da Top 2, que é totalmente libertário, né, e autônomo. Então, acho que gostaria só de fazer esse comentário. Pedro, queria só complementar bem rápido. Assim, que eu tenho acompanhado, né, desde 20 anos de idade, esse ambiente corporativo em projetos diferentes e tal. E o meu último projeto nos 2 anos, o maior, foi trabalhar com a B3, a Bolsa de Valores. Se a gente fala Bolsa de Valores, só homem, né, correria, gritaria. Peraí, de que ano a gente está falando? A maioria mulher, trabalhando com 2.400 pessoas. Sei que o pessoal mais gostou, meditação guiada para olhar para os medos, para olhar para a própria prática, para olhar como é que trabalha feedback, questões de propósito, fases da vida para olhar, integrar pessoal profissional, como a Lara falou. Então, está mudando muito, 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 né? E eu fico muito feliz. Quando falo de criar um ambiente, né, para essa liberdade, junto eu sinto assim, né? E essa necessidade da palavra propósito com as urgências do mundo, né? E aí que isso venha de forma verdadeira junto do negócio, né? Isso que eu fico também torcendo, né? E é esse vir-a-ser aí para esse novo passo da humanidade. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Bom, eu sou Elaine. Eu queria... É muito desagradável quando a gente chega atrasado, porque eu perdi a palestra toda, né? Então, mas vários comentários que vocês fizeram aqui me proporcionaram muitos insights e situações pelas quais eu já passei, que obviamente pelo horário eu não vou comentar, mas uma coisa que me chama muita atenção, uma reflexão que eu trago aqui para vocês, é que além de nós estarmos sendo positivamente empurrados por uma geração, né, que vê o mundo de uma forma diferente, né, que coloca a questão do propósito e da liberdade, talvez num patamar que a minha geração não colocava, eu agora dei o meu salto de liberdade, né, saindo de uma estrutura onde eu fiquei durante 25 anos, dentro de uma estrutura em que eu fui gestora com o conceito de comando e controle, e já há um bom tempo percebendo que isso já não satisfazia as minhas necessidades mais fundamentais. E o que eu tenho percebido é que várias pessoas da minha geração estão fazendo também essa transição para buscar aquilo que talvez durante bastante tempo elas tenham deixado de buscar por N circunstâncias da vida. E eu fico me perguntando aqui, e talvez vocês já tenham falado sobre isso, né? Como é que essa transição e esse encontro de gerações que, no fundo, estão buscando a mesmíssima coisa, né? Desde as pessoas que deram seu salto de liberdade depois de serem influenciadas por essa nova visão, como as pessoas que estão chegando hoje no mercado de trabalho. E hoje, por exemplo, que eu acompanho uma startup todos os dias, e eu fico absolutamente impressionada e feliz com como eles fazem aquela coisa toda acontecer de um jeito completamente diferente do que eu própria fiz, e de uma forma, hoje, a meu ver, muito melhor, e fico pensando como é que eu consigo transformar a minha admiração nesse modelo com a minha capacidade de realizar com o meu mindset, que ainda é condicionado ao modelo antigo, né? Então, como é que eles podem nos ensinar e nós podemos nos livrar dos nossos condicionamentos? Porque a grande sacada da vida, eu acho, que é aprender com os mais jovens. E então, assim, eu estou nesse processo de buscar esse propósito, e isso eu digo com muita clareza: a liberdade é muito fácil quando você tem automotivação. Não tem nenhum dia que eu acordo e digo, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Não, eu tenho N coisas que eu tenho para fazer. Não tem essa coisa de não ter, de precisar alguém
ou de precisar de uma meta, ou de precisar de uma cobrança externa. Eu tenho, os meus desejos são a minha cobrança. Mas, assim, o que eu fico pensando aqui para terminar é como nós aqui, como um grupo, tem várias pessoas aqui do grupo que já tem toda uma trajetória de vida profissional aí, como que a gente aprende também, né? Porque me parece que a gente tem muito a aprender com o que vem por aí, que o nosso mindset não é necessariamente... Talvez a gente tenha admiração, mas ainda não tenha chegado a saber fazer. Eu fico muito impressionada com as startups, com os modelos horizontais, como é a distribuição de responsabilidades. Tudo isso, para mim, é uma delícia. E, aliás, foi a razão pela qual, já há algum tempo, eu venho pensando em fazer de um jeito diferente na minha vida pessoal também. E aí eu fico pensando, provocando aqui o Tiago e o Pedro a fazer uma discussão dessa. Como é que a gente aqui vai... Como é que a gente se comunica com essa turma que vem aqui? Como é que a gente pratica essa horizontalidade? Já que a gente sabe ser líder deles... Excelente. Elaine, então, eu acho que a aprendizagem vem pela fricção, né? Pela interação. E, conceitualmente falando, uma das formas de aprender dentro da Top to You é justamente fazendo mentoria. Mas não só para o mentir, para o mentor também, né? Essa troca é uma reoxigenação, é você estar olhando desafios diferentes, pessoas diferentes, em contextos diferentes, poder ter a tua experiência, uma vez colocado um desafio, e poder interagir, trocar e aprender muito. O que a gente vem sentindo depois de 25 grandes corporações, né? 90 mentores e com mais de 1.500 conversas realizadas, não é só o feedback do mentir, mas também dos mentores. Falando, cara, isso aqui está me ajudando, eu estou aprendendo, eu estou gostando, eu estou me inspirando também em pessoas que eu talvez não fosse ter acesso e estou tendo através disso. A outra coisa é o que a gente está fazendo hoje, né? A Top to You nunca se posicionou como um marketplace frio. Do tipo, quer ser um mentor, venha você também. E sempre como uma comunidade. E como comunidade, a gente entende que a gente precisa se nutrir. E uma dessas formas de nutrição é justamente fazendo encontros, Top to You, onde a cada mês algum mentor vai poder estar liderando um determinado tema do seu expertise, da sua experiência, etc., para que toda a comunidade possa refletir, possa debater, possa perguntar, questionar da sua visão, e todo mundo com isso acaba ganhando. Essa é a minha resposta aí dentro da sua pergunta. E é bem isso, né? A gente aprendeu um com o outro e, pelo menos, as minhas experiências aqui como mentora foram todas de muito aprendizado. E eu ia falar uma coisa... É um desafio, né? Para a minha geração, eu acho que é um desafio muito legal. Eu digo isso com muita clareza. Já há uns 8, 10 anos eu venho observando essa transformação do mundo e absolutamente encantada. E hoje a gente tem, de fato, 2 gerações que estão querendo a mesma coisa, o que é incrível. Nossa, eu acho isso absolutamente inovador, você pensar em 2 gerações querendo a mesma coisa, quando normalmente você... né? Claro que tem fricções e tem tudo isso, mas todo mundo quer liberdade, as pessoas estão querendo liberdade, as pessoas estão querendo propósito, as pessoas estão querendo dar significado às suas vidas, e isso está... né? Já não é mais os jovens contra, né? ou empurrando, mas é incrível isso. Eu acho que isso é uma coisa universal. Olha, e em cima disso que todo mundo está buscando, eu acho que tem vieses aí, né? É uma frase do Paulo de Tarso que ele fala assim: eu não consigo fazer tudo o que eu quero, mas principalmente eu não consigo parar de fazer aquilo que eu já decidi que eu não quero.
É verdade. Então, de volta ao ponto inicial lá comentado pelo Pistilli, que tem a liberdade para fora e tem a liberdade para dentro, né? Bom, eu ia falar uma coisa há 25 minutos atrás, que era assim, gente, estamos chegando a 1 hora, mas a conversa está tão boa, está tão fluida, que eu não queria interromper. Acabei não interrompendo, deixei para 25 minutos depois, mas era o convite para que justamente o que já começou a acontecer, que cada um pudesse fazer as perguntas, os comentários finais para a gente começar a preparar para encerrar. Então, minha sugestão é que a gente pegue agora os últimos 5 minutos para as últimas considerações e finalizar. Rodrigão. Então, bem, pessoal, obrigado pelo papo, foi bem rico aí, bem tenso. É um tema que na minha vida pessoal e profissional está muito presente e aprendi muito aqui. Pegando só, finalizando o que a Elaine trouxe, não tem liberdade se nós não entrarmos no esotérico. Tem que entrar no ônibus, né? Tem que entrar no ônibus para caminhar. Se não entrar no esotérico, não consegue. Viver, se nós não dedicarmos, né? O Marco trouxe isso, né? Que agora está meditando 2 vezes por dia, parece que até está flutuando, teve que botar uma almofada no teto, porque está levitando. Clamaram, né? Está batendo a cabeça no pé direito. Enfim, mas sem vida interior é impossível alcançar a liberdade. Né? Vivendo a mecanização do pensar, né? Não é possível. Então, só é possível liberdade com vida interior. E talvez essa seja a última. E aí eu falo no nível do indivíduo, do grupo e da organização, né? Nos 3 níveis. Muito bom. Gente, eu vou fazer aqui uma leitura de um sinal quando a Simone faz assim uma sobrancelha para falar que gostou muito do encontro, que ela está operada, ela não pode falar, está com, enfim, pontos na boca. Não era isso que você ia falar? Confirma se era isso. Você gostou muito, que queria agradecer muito a presença de todos, agradecer muito a liderança do Rodrigão, facilitando, e do Pistilli, e a participação de todo mundo. E desejar uma boa noite para todos. Era isso? Era isso. Pronto. Sintonia grande. Top to you. Life-changing connections now.